A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, gostaria de falar com vocês hoje sobre a mensagem da cruz, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim, versículo 18: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Veja bem, irmãos, aqui já vemos que há uma distinção, uma diferença, uma separação entre aqueles que não creem na mensagem da cruz, no Evangelho, e daqueles que creem. Diz assim que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Como assim loucura? No capítulo 2, no versículo 14, já nos explica sobre isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não entende o Evangelho. Ele não entende a palavra de Deus, porque ele é caído. Ele não nasceu de novo. Ele é inclinado para as coisas do mal, para as coisas que não são de Deus. Então ele não pode compreender as coisas de Deus, porque para ele é loucura. Mesmo que você mostre, mesmo que você apresente provas, você não vai conseguir convencê-lo. Não vai. Porque para ele nada disso faz sentido. A mensagem da cruz, o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, para eles isso é loucura, não faz sentido. Só que no versículo 18 já nos mostra o outro lado, que é aqueles que creem. Mas para nós, que somos cristãos, que cremos no Evangelho, que somos salvos, a palavra da cruz é poder de Deus. Sabemos disso, que o Evangelho é poder de Deus, enquanto aqueles que se perdem, eles não creem nem que você apresente provas para ele. Aqueles que são salvos, eles creem pela fé, eles creem que Jesus vai voltar, creem na palavra de Deus. Continuando, no versículo 19 diz assim: Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aqui o apóstolo Paulo cita Isaías, quando o profeta Isaías profetizou contra Israel, porque Israel achava que era prudente, que era sábio se aliar a outras nações. Israel, temendo que fosse atacada, destruída, ela buscou aliança com outras nações, com o Egito, e Deus tinha ordenado que eles não fizessem aliança com outros povos. Só que para eles aquilo era um ato de inteligência, de sabedoria. Se você é fraco e fizer aliança com o forte, esse forte vai te proteger. Só que Deus falou, através do profeta Isaías, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Porque mesmo Israel se aliando com os fortes não adiantou nada. Foi derrotada e levada cativa. O seu povo foi para cativeiro, e com isso Deus mostrou para eles que a nossa sabedoria não vale de nada. A nossa inteligência não é nada. Por isso que temos que ouvir e obedecer à voz do Senhor. No versículo 20 diz assim: Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Veja bem, irmãos, na época que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os coríntios, era a época de ouro dos filósofos, dos pensadores, daqueles que se achavam sábios, que buscavam achar um sentido para a vida. E os coríntios tinham uma mania de ficar disputando para ver qual orador, qual filósofo era melhor, qual tinha mais sabedoria, qual tinha uma melhor oratória, qual era mais sábio, ensinava melhor. E aqui o apóstolo Paulo fala: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? E dentro da igreja de Coríntios estava acontecendo uma coisa semelhante. Os cristãos estavam disputando para ver quem era melhor, Paulo ou Apolo. Quem pregava melhor, Paulo ou Apolo? Quem era mais sábio, Paulo ou Apolo? Os coríntios naquela época amavam isso.
Amavam ver alguém que prega bonito, alguém que fala bonito, que toca no sentimental, que tem uma aparência de sábio. E se você levar para os dias de hoje, não é bem diferente. Quantos cristãos que se dizem cristãos seguem alguém só porque essa pessoa fala bonito, só porque essa pessoa tem uma aparência bonita, só porque ela pega um banquinho, senta e fala palavras que tocam no seu coração, que te conforta, que amacia o seu ego, que te faz chorar, que te faz esquecer por um momento os problemas da sua vida. Muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. Eles deixam de lado aqueles que pregam a verdade, porque eles talvez não falam tão bem, não têm uma voz potente, forte, talvez erram um pouco no português. Eles preferem pessoas que não pregam a verdade, mas que falam bonito, que tocam no sentimental. Do mesmo jeito que aconteceu em Coríntios, tem acontecido hoje. Você vê um monte de pregadores que não pregam a verdade, pregam só coisas que amaciam o seu ego, mas tem um monte de seguidores chorando nos cultos dele, se derramando. Por quê? Porque estão atrás de aparência e não do verdadeiro evangelho. E no versículo 21 diz assim: visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Muitos se acham sábios, inteligentes, doutores, mas negam o evangelho. Jamais vão conhecer a sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus, o evangelho, com sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Enquanto muitos se acham sábios, só que de sabedoria não tem nada, porque rejeitam a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, esses não são salvos porque não creem. Eles tentam justificar as coisas com sua própria sabedoria. Então eles acabam achando loucura as coisas de Deus. Mas agradou a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Aqueles irmãos que foram chamados por Deus, renovados, foram regenerados. A esses aprove a Deus salvá-los. Porque Deus abriu os seus olhos, tirou as escamas dos seus olhos, tirou todo o egoísmo, toda a mancha de falsa sabedoria que talvez aquela pessoa tinha, toda a soberba, para que ela cresce, para que ela visse que antes parecia loucura, mas hoje é poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Veja bem, irmãos, os judeus não creem no Senhor Jesus, porque para eles isso é loucura. Porque para eles Jesus não é o Messias, porque o Messias tinha que triunfar, tinha que reinar, vencer os seus inimigos. E foi totalmente diferente disso. Jesus Cristo, ele morreu numa cruz. E na cabeça do judeu isso não está certo, porque foi profetizado para eles que viria um rei que os libertaria. E lá no Antigo Testamento diz que maldito é aquele que for pregado, pendurado no madeiro. E foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Então, para eles, Jesus Cristo não é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. É por isso que eles pedem sinais. Eles esperam sinais para crer. Eles querem crer num Messias triunfante. Quando eu digo triunfante, eu estou dizendo vencendo os seus oponentes, os oponentes de Israel. Reinando sobre toda Israel e sobre o mundo. Do mesmo jeito que os gregos buscam sabedoria, longe da verdadeira sabedoria, os judeus pedem sinais. Não creem porque dizem que Jesus Cristo não cumpriu aquilo que era falado sobre ele no Antigo Testamento, que era um rei que viria triunfar. Mas a palavra de Deus nos mostra totalmente diferente disso. Nos mostra que Jesus Cristo veio, cumpriu toda a lei,
cumpriu tudo o que estava escrito. E hoje ele reina. Não aqui no mundo, no momento, mas ele reina, ele venceu tudo, tudo está abaixo dos seus pés. Jesus Cristo triunfou. Só que para os judeus isso não é suficiente, eles não creem nisso. Por isso que eles pedem sinais. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Por isso que eles não creem em Jesus Cristo. Porque para eles é escândalo. Como assim? O Salvador, o Messias, o Filho de Deus, é um maldito? Porque lá no Antigo Testamento está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, numa cruz. Então para eles não tem como isso. Só que não ache que são todos os judeus que são assim, irmãos. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Mesmo muitos judeus não crendo no Evangelho, não crendo em Cristo Jesus, muitos deles também são chamados, são eleitos. Deus tem chamado o seu povo. Em todas as gerações tem sido assim. Mesmo que os judeus peçam sinais e os gregos busquem sabedoria e jamais a encontrem, porque busca da forma errada, a falsa sabedoria, porque eles creem que são sábios e rejeitam a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus, Deus chama. Deus chama alguns para crerem. Deus chama. Deus tem chamado muitos a crerem no Evangelho. Judeus que antes pediam sinal, como o apóstolo Paulo mesmo. Ele era um judeu. Ele pedia sinais, ele perseguiu o povo cristão. E Deus o chamou. Deus tirou as escamas dos olhos dele, a falsa sabedoria que ele tinha, que ele achava que tinha. E Deus lhe mostrou a verdadeira sabedoria, que é a mensagem da cruz, que o apóstolo Paulo veio a pregar. Olha que beleza. Então, Deus chama tanto judeus como gregos. É Deus que destrói toda a sabedoria que achamos que temos, para nos mostrar a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, para aqueles que acham que o Evangelho é loucura, até a loucura de Deus, como diz aqui, o Evangelho, para muitos é uma coisa louca, é mais sábia que eles. A loucura do Evangelho é mais sábio que a sua sabedoria. Então, irmãos, devemos tomar cuidado com quem a gente tem ouvido, para quem a gente tem dado os nossos ouvidos. Será que temos buscado ouvir pessoas que têm uma aparência de sabedoria, porque parece ser inteligente, fala bem, tem uma boa oratória, gesticula bem, te faz se emocionar, chorar? Será que estamos dando ouvidos por causa desses motivos e estamos deixando a verdade, a sabedoria de Deus de lado? Uma coisa eu te digo, irmão. A pessoa mais simples do mundo, digamos assim, mora na roça, não tem muito contato com nada. É ignorante. Quando eu digo ignorante, é porque não tem estudo, não tem conhecimento de quase nada. Se ela for chamada por Deus e ela vier a crer no verdadeiro Evangelho, e ela for falar desse Evangelho, da fé que Deus deu a ela, para uma pessoa, vai ter mais sabedoria nas palavras erradas que ela vai pronunciar do que naquele doutor que fala palavras corretamente, que fala bonito, só que não tem verdade, não tem a verdadeira sabedoria, não tem o poder de Deus. Então não ligue se um pastor não fala bem, ou se um pastor parece mais agressivo falando. Não ligue para isso, não ligue para as aparências. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia e julgue uma pregação, julgue alguém através da palavra e não fora dela. E não por coisas exteriores. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que não gostava muito das pregações do pastor Paulo Júnior, porque parecia que ele só estava brigando, reclamando, dando bronca.
preferia assistir David Leonardo. Não olhe para a aparência, porque aqueles que são sábios em si mesmo, nada são. Mas aqueles que pregam a verdade, que falam de Deus com fidelidade, mesmo que não sejam bons oradores, faladores, esses sim têm a verdadeira sabedoria de Deus. Que a gente nos atente a isso. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Aqueles que confiam na sua sabedoria, que se acham sábios. Mas para nós, que somos salvos, mesmo que a gente seja humilde, não tenhamos muita inteligência, não somos doutores, mestres, o Evangelho, a mensagem da cruz é poder de Deus. Porque Deus nos revelou. Deus tirou as escamas dos nossos olhos. E essa é a verdadeira sabedoria, o Evangelho. O poder de Deus está no Evangelho. Irmãos, agradeço a todos por assistir esse vídeo. E muito obrigado aos irmãos de Moçambique que têm acompanhado o canal. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.